Se tem uma coisa que eu tenho gostado é de ver bolsonarista dando chilique e a imprensa sem diploma também. E hoje eles deram chilique simultaneamente porque o Alexandre de Moraes marcou um verdadeiro golaço contra a propagação de notícias falsas. E a imprensa sem diploma, que não sabe nem ler uma pesquisa, chilicou. E os bolsonaristas também, porque na verdade eles querem fazer pressão contra o TSE por causa dos direitos de respostas dados ao Lula que pulverizaram as inserções de Bolsonaro na TV. O chilique foi generalizado. Na sua opinião, a decisão do Alexandre de Moraes foi boa? E você gosta de ver bolsonarista dando chilique? A imprensa bolsonarista também? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. E não caia nessa história dessa imprensazinha sem diploma que não faz o trabalho direito de colocar o bumbum e ler a lei, só fica dando Ctrl+C, Ctrl+V de colegas que sabem muito menos. Não caiam nessa história, porque a decisão do Alexandre de Moraes foi uma decisão muito, mas muito acertada e não tem nada a ver com censura. Na verdade, foi uma decisão até lógica, porque sabem essa censura que o Alexandre de Moraes promoveu no dia de hoje? Sabem qual é a decisão? Eu vou explicar para vocês. O TSE recebe várias e várias denúncias sobre conteúdo falso. Um vídeo aqui na plataforma falso. E aí o que acontece? O TSE solicita que a plataforma, que o YouTube, remova esse vídeo falso. Tudo bem, o YouTube vai e remove. Só que se tiver esse vídeo em um outro canal, o que tem que acontecer? Eu tenho que entrar com uma ação no TSE para solicitar a remoção daquele conteúdo que um canal anterior já havia removido, já havia sido considerado um conteúdo mentiroso. Então o que o TSE agora vai fazer? Ora, se já houve uma decisão para tirar o conteúdo do canal A, porque foi considerado um conteúdo mentiroso, agora nós não precisamos mais receber qualquer tipo de denúncia para o mesmo conteúdo no canal B, no canal C, no canal D. Basta uma decisão e nós vamos retirar todos os conteúdos, porque é o mesmo conteúdo. Não faz sentido ficar entrando seguidamente no TSE para solicitar remoções de conteúdo. Basta uma só e as plataformas têm condição de avaliar qual é o mesmo conteúdo. Isso dá muito mais celeridade. Em 4 horas você já consegue remover todo o conteúdo de todos os canais. Pronto, essa foi a super decisão que gerou toda a reclamação por parte da imprensa bolsonarista sem diploma e também por parte dos bolsonaristas. Mas a grande verdade, pessoal, é que os bolsonaristas eles estão fazendo pressão no TSE por conta da decisão que deu 184 direitos de resposta ao Lula. Essa é a grande verdade, porque o Bolsonaro ele propagou tanta notícia falsa, tanta notícia mentirosa, que o Lula vai ter praticamente metade das inserções que o Bolsonaro vai ter até o dia 30 para ter direito de resposta. Então o TSE ele pulverizou toda a estratégia da mídia do Bolsonaro, as inserções na televisão. Então o Bolsonaro teria direito a teria mais 400 inserções, agora ele vai ter apenas 216 por conta da propagação de notícia falsa. Esse era o temor dos bolsonaristas, essa era a pressão que os bolsonaristas estavam fazendo, porque isso vai afetar em cheio a estratégia de Bolsonaro. Sabe por quê, pessoal? Porque nós vimos que a pesquisa do Datafolha mostrou que o Bolsonaro ele tá empatado com o Lula na margem de erro. Mas o Lula ele ainda é muito resiliente. O Datafolha, que está sendo comemorado pelos bolsonaristas, mostrou que o Lula, desde a primeira pesquisa de intenção de votos do segundo turno, se mantém estável com 49%. Ah, Lula não cresce nas intenções de votos. Tudo bem, mas ele não cai. E Lula ainda apresenta muita resiliência com as mulheres. Ou seja, para o Bolsonaro conseguir virar o jogo e ser vitorioso, ser novamente o presidente da República para não ser preso, porque a gente sabe que o grande medo do Bolsonaro é ser preso, ele vai precisar crescer em cima do Lula. Só que até o momento isso não está acontecendo. E aí que está o grande temor do Bolsonaro. Porque o Lula pode começar a crescer. Porque segundo resultados da pesquisa Quest, aí que está a grande questão, justamente na faixa que ganha entre 2 a 5 salários mínimos, é que nós temos a maior indefinição entre Lula e Bolsonaro. Justamente essa parcela da população que mais consome televisão, que é a classe C. Então Bolsonaro vai perder 186, ou melhor, 184 inserções na televisão,
que é onde o público que está mais indefinido se encontra. Esse é o pânico de Bolsonaro. Essa é a grande questão de toda essa pressão e de toda essa mentira a respeito de censura do TSE. Só que não é só isso, pessoal, não é só isso. Mas você conseguiu compreender o pânico do Bolsonaro? Você gostou da decisão do Xandão? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O outro temor do Bolsonaro, e aí que eles estão fazendo também pressão, é por conta do vídeo do Pintou o Clima entre o Bolsonaro e as meninas da Venezuela. Porque antes do debate da Bandeirantes, o Bolsonaro conseguiu uma decisão favorável sobre aquele vídeo. O Alexandre de Moraes deu um despacho e aí ordenou que a campanha do PT retirasse os vídeos do Bolsonaro falando sobre as meninas da Venezuela, dizendo que as falas foram descontextualizadas. Um erro, porque não foram. Bolsonaro disse em vídeos diferentes que aquelas meninas elas estavam lá para ganhar a vida, ou seja, ele mentiu sobre aquelas pessoas. Aquelas meninas poderiam processar Bolsonaro e elas deveriam processar Bolsonaro, mas não só isso. Na última vez, Bolsonaro reiterou aquela mentira e ele já sabia que aquilo era mentira, possivelmente, e aí ele falou que pintou um clima entre eles e as meninas. Por que isso? Para mostrar dotes masculinos. Esse foi o objetivo de Bolsonaro com aquele vídeo. E aí o que aconteceu? O Moraes deu um parecer favorável ao Bolsonaro. Só que aquele caso não era para ter sido julgado pelo Alexandre de Moraes. Aquele caso era para ter sido julgado pela Carmen Lúcia. Então gerou um mal-estar absurdo entre os ministros por conta da decisão do Alexandre de Moraes passando por cima da Carmen Lúcia. O PT sabe disso, claro, e pediu recurso, recorreu junto à Carmen Lúcia. Então ela pode dar uma decisão favorável ao PT e o PT poderá revincular esse conteúdo que é um conteúdo super danoso para o Bolsonaro. Nós estamos falando, num possível efeito Teflon do Bolsonaro, que esse caso não pegou nada, que a rejeição do Bolsonaro não caiu, mas nós temos informações da revista Veja que esse caso repercutiu mal, na verdade, nos trackings, que são aquelas pesquisas, podemos dizer, informais, feitas pelas campanhas e também por grupos de investimentos, por fundo de investimentos. Então, se esse material voltar a ser vinculado pela campanha do Lula, pode ser um grande desastre para o Bolsonaro. Vocês estão entendendo todo o medo do Bolsonaro? E é por isso que ele já articulou um plano B. Qual que é o plano B? Sem ter a possibilidade das inserções na televisão. O papel de vítima, como ele já está fazendo. Bolsonaro está se colocando como vítima de uma trama do TSE. Olha como o TSE está me perseguindo, como o TSE está querendo censurar. E aí ele ganha eco, claro, com essa mídia que nós temos extremamente ignorante e uma parte dela sem diploma. O que é, assim, enfim, são assuntos muito complexos que precisa ter um diploma para você entender, como por exemplo uma pesquisa. Você precisa passar, no mínimo, por um TCC para entender como funciona. Ou você vai ficar falando um monte de abobrinha, como aquele Mário Sabino, que estava no Antagonista e agora está na Metrópolis. Falou um monte de bobagem, absurdos sobre os institutos de pesquisa, insinuando inclusive que a Polícia Federal bata lá na porta e investigue. Um total absurdo por parte dessa imprensa. Absurdo completo. E aí o que acontece? O bolsonarismo ganha eco nessa imprensa, que não sabe absolutamente nada, a imprensa ignorante, e motiva a população a atacar o TSE, a atacar o Alexandre de Moraes, fazendo aquela mobilização de campanha que o Bolsonaro sempre precisa, porque a política do confronto, como você bem sabe, é a forma que o Bolsonaro tem de fazer política. Ele coloca um alvo e os seus seguidores, os seus apoiadores atacam esse alvo. Vocês sabem muito, mas muito bem de tudo isso. Só que o Alexandre de Moraes, com essa decisão de dar mais celeridade a todo o processo do TSE, cortou um dos braços dos bolsonaristas. Porque era muito fácil, Era só o Carluccio, por exemplo, fazer 3 perfis, 3 contas aqui na plataforma, vincular 3 vídeos iguais, vincular o mesmo vídeo nos 3 canais, e aí o que ia acontecer? Para tirar os 3, precisariam de 3 processos. Agora não mais. Agora é um processo e retira todos os 3. Então isso desarticula o braço bolsonarista muito forte nas plataformas. É claro que a decisão do Moraes ela não vai conseguir abranger os conteúdos que são disparados no submundo dos aplicativos de mensagem. E você sabe que os grupos bolsonaristas, eles são muito poderosos. Existe uma superestrutura que envolve esses grupos, mas já é alguma coisa, Pelo menos vai ficar mais difícil para esse conteúdo ser compartilhado, ser postado, ser divulgado. Vai ter que ser publicado nos grupos mesmo. Claro, eles têm muita força, mas já é um princípio e desarticula, desestrutura.
é uma vitória da Alexandre de Moraes, é mais um avanço que nós temos na legislação com relação a isso para o desespero de Bolsonaro e da mídia sem diploma. Agora, não caiam nessa. Não é censura, é uma decisão acertada, foi um golaço do Moraes. Opa!